E aí pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje um encontro com os amigos. Isso continua com o casal que faz 20 anos que eles estão na África do Sul, isso na Nigéria, ajudando as pessoas que é mais pobre. Isso. E lá tem várias coisas que tem de anos que eles, com a ajuda das pessoas, eles criaram curso, várias coisas. E hoje, a partir de hoje, a gente vai começar ouvir e mostrar a história que a Giovana vai contar pra gente. Então, Gi, te convidei, né? Porque tenho super curiosidade sobre você. Porque a gente pensa muito no Xande, até pelo fato da fama dele, né? Sim. E do lado dele tem uma grande mulher que é você, né? Assim, eu não tenho 1,80 m, né? Mas eu não sou tão pequenininha também. Ai. Eu confesso que eu fiz uma lista de perguntas que provavelmente a gente vai ter que marcar outra live, porque essa não vai ser o suficiente, tá? Opa, vambora. Gi, Fala, amore. eu sei que você tem um trabalho bem legal lá em Níger com as mulheres. Mas antes de você falar do seu trabalho, eu tenho uma curiosidade de saber quem era você antes de ser Giovana Canhone? Giovana Miranda, no caso. Não, eu era Giovana Miranda, agora eu sou Giovana Miranda Canhone. Isso. Sim. Eu ia falar assim, você pretendia ser missionária quando você era criança, coisas desse tipo? Ou você já pensava numa outra profissão? Como que era? Então, desde pequenininha, eu sempre tive esse espírito de compaixão, que eu não podia ver ninguém precisando de alguma coisa, que a minha vontade era ajudar, dividir o que eu tinha, dar até o meu, enfim, desde pequena sempre foi assim. Eu brincava de boneca, minhas bonecas eram as crianças do orfanato, então eu fazia fichinha e eu era a professora do orfanato, né? Então, foi sempre assim. A minha vontade era fazer 18 anos, comprar um Jeep, pôr uma mochila nas costas e ir para a Amazônia, ajudar tribos, ribeirinhas. Era o que eu conhecia e tinha contato sobre missões. Então, assim, eu acho... Ou você já nasceu com essa vontade mesmo? Eu acho que a minha família acabou influenciando muito, porque meus pais, eles sempre foram pessoas extremamente hospitaleiras e sempre gostavam de ajudar o necessitado, fazer campanha de doação de comida, sopão. Então a gente se acostumou, né, sempre recebendo pessoa que precisava de um lugar para ficar, e acabou que isso foi gerando no meu coração desde pequenininha. Ai, que show, gente, que legal. Isso, a criação é muito importante, né? Eu trabalho com o Ministério Infantil, eu sei o quanto o testemunho dos pais ensina as crianças, né? E você teve um bom testemunho, né? Então, assim, eu fico imaginando, né? O Xande apareceu na sua vida, ele foi influenciado por você ou ele também já veio com esse chamado? Olha, o Alê, ele é uma pessoa extremamente ativa, então ele gosta de fazer as coisas, de trabalhar, de estar na frente, de ajudar, ele sempre gostou, tá? Quando a gente casou, ele já tinha um trabalho de evangelismo com pessoas de rua, então assim, no centro de São Paulo, na Cracolândia, ele gostava de capelania hospitalar também, ele já fazia, então nós dois já tínhamos uma queda por isso, né? E aí quando apareceu a África na nossa vida, foi o melhor casamento possível. E seus pais, quando vocês decidiram ficar lá em Níger, largar a família aqui tudo, como que foi para eles receber essa notícia? Sofrimento, muito sofrimento, preocupação, porque uma coisa é você ajudar o necessitado no Brasil, outra coisa é você ir para um país muçulmano. Naquela época, no início, não tinha quase contato nenhum, acesso à internet, tudo era muito difícil no começo, né? Então eles tinham muito medo, muita preocupação. Que legal. E que legal nada, né? Se bem. Deve ter sido um sofrimento para eles. Mas vocês foram pro Níger, né? Eu conheço
conheço bastante a história de vocês, porque vocês estão sempre mostrando nas lives, né? Principalmente a de sábado, né? Que é livre para as pessoas fazerem perguntas. E fica assim uma pergunta: vocês foram para o Níger. Como todo missionário, o missionário gosta de fazer missões, mas o que eu vejo na maioria das vezes é que eles andam assim: terminei missão na África, agora eu vou para a China, agora eu vou para o Japão, agora eu vou para o Brasil. Mas vocês ficaram em Níger. Isso vocês já pensavam que poderia acontecer ou foi acontecendo, foi natural? Pegou vocês de surpresa também? Quando vocês olham para trás hoje, como que é? Então, a primeira vez quando nós fomos para a África, a nossa intenção não era ficar, era conhecer e ver, tentar ajudar quem estava lá e tudo. Só que o nosso coração ficou, quando a gente voltou para o Brasil, o nosso coração ficou lá. Então a gente viu que a gente poderia estar fazendo muita coisa para ajudá-los e Deus começou a tocar no nosso coração. Então, assim, a gente não programou tempo, não programamos construir tudo que foi construído, mas foi acontecendo, né? Assim como um casal às vezes pensa em ter tantos filhos, mas Deus vem e muda tudo a história, foi o que aconteceu conosco. E a gente viu que para fazer missões em países como o Níger, países orientais, de uma cultura tão diferente, precisa de envolvimento. E 1 ano, 2 anos, é muito difícil você conseguir a confiança daquelas pessoas. Você não consegue nem entender direito como é que eles vivem na parte só teórica, mesmo que você estude a cultura. É preciso você estar lá, é preciso você se envolver para conhecer. E foi o que aconteceu conosco. A gente começou a se envolver, conhecer as famílias, conhecer as crianças, conhecer a história daquele povo e se tornou muito difícil voltar para cá, cruzar os braços e deixar de fazer aquilo que é necessário, né? Então, quando a gente olha, a gente fala, uau, nem parece que faz tanto tempo assim. E quando as pessoas perguntam até quando, nós não temos também uma resposta. Por quê? Porque até quando Deus permitir, a gente vai lutar por eles, né? É muita coisa que dá para ser feita ainda no Níger, né? Então, assim, a nossa vontade não foi ir para vários países fazendo várias coisas. Ajudar, nós temos um outro projeto que nós ajudamos na Índia já há 10 anos, mas no Níger a nossa intenção é criar raízes que permaneçam. Fazer discípulos. Fazer discípulos e deixar um legado, né? Hoje eu tô aqui no Brasil por conta dessa pandemia e tô tranquila. Por quê? Porque eu sei que existe uma equipe, eu sei que existe uma família lá que entende a visão que foi plantada e que dá continuidade ao trabalho, independente da minha presença. Que legal. Né? Então, pode falar. Tudo isso é uma construção, né? Degrauzinho por degrauzinho. A gente errou muito, aconteceu muita coisa, aprendemos muito, sofremos, choramos, rimos. Toda uma história, né? E hoje a gente pode descansar, entre aspas, porque a gente continua daqui trabalhando, buscando ajuda, fazendo o que pode, orientando, discipulando pela internet e fazendo com que a mensagem continue avançando. E o AGD, né, que é... Ai, Jesus, sumiu agora. Associação Guerreiro de Deus. Associação Guerreiro de Deus. Obrigada, João Paulo. Ele veio através de alguma igreja ou são de vocês? Vocês representam uma igreja lá ou vocês são a igreja? Explica aí para quem está assistindo a gente. Então, a GD, né, Guerreiros de Deus, isso nasceu já há muitos anos atrás. Logo que o Alexandre se converteu, passou um período, estudou a palavra e ele começou a viajar para países da América Latina para compartilhar a palavra. Então, ali começou Guerreiros de Deus, começou dali, aí a gente casou, começamos a fazer um trabalho com crianças de rua aqui em São Paulo, até a gente ir para a África e chegou lá, quando a gente decidiu alugar uma casa, começar do zero, a gente falou, poxa, Guerreiros de Deus aqui também. Então, Guerreiros de Deus hoje é o quê? É como se fosse uma ONG, uma instituição no Brasil, legalizada, onde a gente pode trabalhar e ajudar e arrecadar recursos para pessoas necessitadas, sem fins lucrativos. E no Níger, nós trabalhamos também legalmente como uma associação de assistência social,
local, em várias áreas, e na nossa casa nós funcionamos também como uma igreja, né? Então, assim, o Guerreiros de Deus é interdenominacional. Então, hoje existem pessoas de várias irmãos, né, de várias denominações, pessoas que amam o próximo, também que talvez não estão ligados a nenhuma denominação, mas que têm o coração voltado a ajudar, que sustentam esse projeto e nos ajudam a continuar. Então, o projeto AGD, ele é sem vínculo nenhum com denominações. E já houve algum momento que vocês sentiram que não ia ter recurso, que faltou? Já passamos vários momentos difíceis. No início, mais ainda, né? Porque tanto desafio e você não sabe como vai ser as coisas, as pessoas talvez ainda não conhecem ou não acreditam. Então, é um período de construção muito difícil. Nós tivemos experiências de milagres nessa área financeira, né? Uma vez a gente procurou na mala e tinha um pacotinho com $3.000 que a gente não sabe de onde apareceu. E o nosso dinheiro estava acabando. Então, já vivemos experiências desse tipo. Então, lá no Níger, é que eu não entendi a pergunta, desculpa. Você falou num dos vídeos que vocês levantam todo dia de manhã e elas já estão lá esperando para ter o alimento delas, não é? Sim. Algum dia aconteceu de não ter esse alimento e elas terem que voltar? Muitas vezes não tem o suficiente. Isso acontece. Não tem para todos. No projeto de nutrição, tem dia que vem mais criança do que é esperado, então a gente diminui um pouquinho a quantidade para que todos tenham, mas acontece algumas vezes de não ter para todo mundo a questão, espaço na creche. É limitado, porque o recurso é limitado, porque o espaço do local também é limitado. É muito difícil falar não, a gente aperta o máximo que pode, mas já aconteceu sim da gente não ter para todo mundo, infelizmente. Que coisa, muito triste. É difícil demais, né? Escolher quem pode e quem não pode. Você tem que olhar quem é que está mais precisando nesse momento. São decisões extremamente difíceis e que mexem muito com o emocional da gente. E se alguém quiser ajudar, Gê, aproveita que o pessoal tá aí. Deixa eu ver, tem bastante. O que a pessoa precisa fazer para ajudar? Eu tô aqui no Brasil, quero ajudar. E aí? Sim, a gente fala de várias formas, né? Você pode ajudar orando por nós, precisamos de muita cobertura de oração. Pode nos ajudar divulgando o projeto nas suas redes sociais, os nossos links e tudo mais. E financeiramente, a partir de R$1, tudo é bênção. Tem pessoa que fala, eu não tenho R$100 para ajudar, não tenho 10, mas talvez você tenha 1 ou 5. E se todo mundo ajudasse com um pouquinho, dá para fazer a diferença. Então, nós temos as contas no site, que é a agdniger.com, ou através aqui da nossa rede, desse puder e da forma que quiser. Legal. Gi, e as mulheres, como que começou esse trabalho tão bonito que eu vi lá nas fotos, nos vídeos? Então, o projeto com mulheres esse ano está fazendo 11 anos que nós começamos. O projeto, o nome é Maison des Fleurs, que significa Casa das Flores. Então, esse projeto com as mulheres nasceu no meu coração no desejo de ter mais proximidade com elas para poder compartilhar desse amor, dessa alegria, dessa preciosidade que é ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque as mulheres em países muçulmanos é mais difícil você chegar até elas, entende? Então, assim, tem muitos pontos, pessoas que bloqueiam você conseguir ter um relacionamento, elas conversarem com alguém, se abrirem com alguém. Então, nós queríamos o quê? Abrir um projeto onde elas poderiam aprender algo como corte e costura, serem alfabetizadas na língua francês, porque elas falam em dialeto e a maioria não tem acesso à escola, mulheres, e poderem também ter um contato com o evangelho sem uma pressão familiar. Então a gente abriu esse projeto e ali começou corte, costura, devocional, evangelismo, até elas começarem a se abrir, pedir uma oração, a contar a história delas pra gente,
realmente de abusos que viveram, de situações, a maioria com casamento forçado, casamento arranjado. Então, nasceu da vontade de levar esse amor, essa esperança até essas mulheres, né? Então, isso foi em 2009, nós abrimos a primeira casa, que hoje está fazendo 11 anos, e em 2011, nós abrimos a segunda casa que fica do outro lado da cidade, que hoje nós temos ela há 9 anos. Isso é legal. E elas percebem que está tendo diferença na vida delas? Elas conseguem ter essa dimensão? A formação, são 3 anos de formação para as mulheres nesse projeto. Então, normalmente a gente começa com uma turma com 30, quase 40 mulheres, e no meio do caminho algumas sofrem a perseguição familiar, né? Descobrem, porque a gente não esconde, sabem que é um centro cristão, então elas acabam tendo uma perseguição para não estar participando. Outras acabam entrando ali solteiras, aí casam, o marido não quer que vai. E existem aquelas que perseveram e continuam até o fim, e que normalmente testemunham com medo, muitas vezes, mas testemunham da diferença que o Evangelho e que aquele projeto tem feito na vida delas. Eu já vi muitas mulheres chorando de alegria, desmaiando de emoção, simplesmente porque aprenderam a escrever o seu próprio nome, ou tiveram a condição de fazer o uniforme do seu filho, ou se sentiram o mínimo valorizadas. Então, tudo isso tem feito uma diferença e uma transformação na vida dessas mulheres, né? E tem sido um desafio muito grande. Existe muita possessão demoníaca também, no Níger tem muito. Existe uma cultura que diz que toda família tem uma pessoa que ela recebe esse espírito que vai passando de geração em geração. Então, o que acontece? Nós tivemos uma época que nós tínhamos 10 ou 12 meninas que tinham esse problema no projeto. Então, foi assim, muito difícil, muita oração, muita palavra para elas poderem entender que elas precisavam querer, né, ser transformadas e serem libertas também. Algumas querem, outras. E eu vi nos seus vídeos, né, nas playlists, que você gosta de recitar poemas, cordéis, né? Você que compõe, ou são de outros compositores? Como que é essa paixão que você tem por poesia e cordéis? Então, assim, às vezes eu acho que eu não sou muito boa com as palavras para falar, né? Eu prefiro sempre o Alexandre falando, mas eu gosto de escrever. Eu acho que eu acabo colocando meu sentimento no papel de uma forma mais profunda, né? Então, eu tive uma experiência e eu escrevi alguns poemas baseados em salmos. Inclusive, vai estar virando um livro que chama O Sofrimento da Alma e o Socorro de Deus, né? Em breve a gente vai ter esse livro por aí com 170 poemas nessa área de sofrimento e socorro de Deus. Então, assim, são momentos que eu tenho, né, de introspecção, de uma busca, de olhar para dentro de mim, de olhar para minha alma em meio ao caos e clamar: Senhor, socorre-me, porque só em Ti eu posso confiar. Só o Senhor pode me tirar dessa situação ou desse sentimento, né? Então, eu tenho tido essa experiência. Talvez o cordel que você viu foi um tio meu que escreveu, que é o Cordel aos Missionários, né? Ele escreveu em homenagem a gente, e daí eu acabei recitando ele nas dunas no Níger. Mas eu tenho, até no nosso canal tem um pouquinho dos poemas aí que eu já recitei, que são de minha autoria. Eu vi, não é da sua autoria também, foi no dia da Páscoa, no momento que você recitou aquele salmo. Lembra? Da Páscoa? Aquele é meu. É seu, não foi um capítulo de salmo, não? Não. Não, eu sei que, olha, o Espírito Santo desceu, tá? Da Páscoa, né? Nossa, aquele lá foi baseado em salmos, mas eu que escrevi daquele jeito. É chamado, porque a forma que você lê, a gente não tem como não se emocionar. A gente sente um calor aqui dentro do coração, uma coisa incrível. Amém. Glória a Deus. E o gente como a gente?
gente? Como que funciona? Gente como a gente é assim, é simples como a gente. Como a gente aqui. A minha ideia foi assim, trazer histórias, né, de pessoas como a gente, simples e que acessíveis e que tenha algo que possa edificar ou trazer alegria ou trazer resposta para o próximo. Então foi mais ou menos assim. Então algumas oportunidades que eu tive eu acabei fazendo esse gente como a gente aí, mas já tem assim, tem alguns ainda que eu não editei, já até 2 anos atrás tem que fazer, gente. Tá tendo tempo. Eu curti muito, gostei muito. Tem até, a Glau tá aqui, tá assistindo. Tem gente como a gente com a Glau. Tem gente como a gente com a Nath, com a Carlinha também, que tá aqui assistindo a gente. Elas estão tudo lá, né, gente como a gente. Eu até notei. No dia do atentado, a gente saiu vendo a multidão vindo, né? A gente entrou no carro, deu para ver eles vindo, estavam bem próximos à nossa casa já. Nossa, gente, uau, incrível. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só o nosso encontro com os amigos